Paz e graça, irmãos. Chegamos ao livro de número 60 da Bíblia, mais uma carta, e essa carta é escrita por Pedro. Sim, é a primeira epístola de Pedro. Uma epístola pequena, com 5 capítulos. Você leva em torno de 20 minutos para fazer uma leitura assim com calma. Pedro, o autor dessa carta, ele se identifica como apóstolo de Jesus Cristo. Pedro, ele dispensa comentário. Pedro, ele é muito conhecido. Pedro, ele foi aquele cara audacioso que andou sobre as águas. Foi aquele cara intrépido também, a quem o Senhor revelou que sobre Cristo edificaria a igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E foi Pedro também que disse que estava disposto a dar a vida por Cristo. E foi ele também que negou ao Senhor 3 vezes. Sim, foi esse Pedro que depois, no dia de Pentecostes, foi cheio do Espírito Santo e anunciou com ousadia a palavra de Deus. Pedro, então, ele escreve a sua primeira carta para os eleitos, os forasteiros da dispersão. No primeiro século, quando as primeiras perseguições começaram a surgir ali dentro de Jerusalém, os cristãos, que eram judeus, mas que também eram de origem gentia, foram os que mais sofreram perseguições por conta dos judeus. Então muitos deles se dispersaram, se espalharam pelo império. Então Pedro aqui ele escreve essa carta chamando a esse grupo de pessoas de eleitos segundo a presciência de Deus, e não eleitos incondicionalmente. E aqui Pedro ele começa a bendizer a Deus, porque Deus ele havia regenerado esse povo mediante a ressurreição de Cristo e que havia chamado eles para uma herança incorruptível, para uma esperança nos céus. E ele também fala que era bom que a gente exultasse, que a gente se alegrasse nesse breve tempo de vida aqui na Terra, mesmo diante de provações, porque as provações elas serão temporárias e isso ajuda a fortalecer a nossa fé. Ele diz que como o ouro é purificado pelo fogo, assim também é a nossa vida. E ele começa a dizer que nós fomos chamados para viver em santidade, não nos conformando, não nos amoldando às paixões do mundo, ou que a gente tinha anteriormente no tempo da nossa ignorância. No capítulo 1, verso 14, ele diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso procedimento. Então aqui ele faz um chamado à santidade em toda maneira de viver, e que a gente também viva em temor durante o tempo da nossa peregrinação. Ele chama a nossa breve existência terrena de peregrinação, ou seja, nós somos peregrinos em terra estranha, porque a nossa morada definitiva é os céus. E ele também nos incentiva a viver em crescimento. Capítulo 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, de dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado crescimento para a salvação. Então ele deseja que a gente tenha um crescimento, que a gente, como recém-nascido na fé, deseje se alimentar das coisas de Deus, das palavras de Deus. E ele nos compara com a nação de Israel, que foi uma nação eleita, um sacerdócio real. Ele diz isso no capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ele faz a mesma aplicação aqui que Deus, lá em Deuteronômio, capítulo 10, verso 15, falou a respeito de Israel, dizendo que o povo de Israel era uma propriedade exclusiva de Deus, era uma nação santa, uma nação separada. Ele faz essa mesma aplicação a nós, que somos cristãos. Nos orienta também a sujeitarmos a todo tipo de autoridade humana, seja rei, seja autoridades humanas,
porque as autoridades elas são levantadas para castigo dos malfeitores com o louvor daqueles que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem fazeis emudecer a ignorância dos insensatos. Ele diz que é melhor a gente ser submisso às autoridades, porque se a gente for maltratado fazendo aquilo que é certo, Deus é o nosso juiz. Mas se a gente for maltratado porque a gente está fazendo a coisa errada, então a gente merece sofrer nas mãos da autoridade. Aqui ele dá o exemplo de Cristo como aquele que sofreu, que foi ultrajado e não revidava, quando maltratado não fazia ameaças, antes entregava-se àquele que julga corretamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarados. Aqui ele faz uma aplicação de Isaías, falando que Jesus ele foi o exemplo, para que a gente siga os passos dele, porque ele sofreu injustamente. E se nós, como cristãos, nessa terra tivermos que sofrer injustamente, que a gente tenha a certeza e a convicção de que nós estamos encomendando as nossas almas ao Senhor, que é o reto juiz. Ele dá orientação aqui aos maridos e às mulheres, né? Falando que as mulheres devem ser submissas aos maridos, para que elas não se fiquem todas emperequetadas, que a beleza delas não esteja apenas no exterior, mas sim no espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Maridos igualmente viver a vida comum do lar, com discernimento, tendo em consideração a mulher como vaso mais frágil. Então o homem deve ter esse discernimento, sabendo que deve viver a vida comum do lar, né? Deve chegar junto ali com a mulher e considerar ela sempre como um vaso mais frágil. A mulher tem os seus momentos de fragilidade, né? Principalmente quando está naqueles dias, né? Naqueles dias do Mar Vermelho, e que ela é mais sensível, sente mais dores, então o homem precisa levar isso em consideração. E aí ele continua dizendo que a gente deve nos comportar de maneira zelosa e estar sempre pronto. Isso no capítulo 3, verso 15, ele diz que nós devemos santificar a Cristo e estar sempre pronto para responder a qualquer um que pede a razão da fé que existe em nós, de maneira mansa, né, e de boa consciência. Então, é uma série de ensinamentos práticos aqui. A carta de Pedro é uma carta, essa primeira carta é uma carta muito parecida com a de Tiago, que dá muitas lições assim práticas. Então, é uma carta que vale muito a pena a gente ler e adquirir aqui os conhecimentos aqui transmitidos pelo apóstolo Pedro. Ele fala para a gente não estranhar, né, quando o fogo da provação surge em nosso meio, como se fosse uma coisa estranha, né? Porque isso é uma coisa necessária. Ele fala também que o juízo vai começar pela casa de Deus. Então, assim, ele fala para a gente não viver o evangelho de brincadeira. Então, irmãos, é uma carta assim muito prática, muito clara, não tem assim grandes doutrinas nessa carta. É uma carta que ele fala do novo nascimento, ele fala da nossa maneira de viver em santidade, servindo a Deus, sendo submisso às autoridades, vivendo a vida comum do lar, aguardando a redenção que vem do alto. E no capítulo 5 aqui, para encerrar, ele dá uma orientação para que as pessoas possam, aqui os pastores principalmente, pastorear o rebanho que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelo do rebanho. Aqui ele dá essa orientação de que os pastores devem ser o modelo do rebanho e que estes, por pastorearem a igreja de Cristo, receberão a imarcessível coroa de glória. A glória que está reservada para os pastores que pastoreiam de boa vontade, que pastoreiam espontaneamente, não como por obrigação e não visando somente lucro,
movidos por ganância, esses receberão a coroa de glória. E aí ele continua dando aqui as orientações finais para os jovens, dizendo que eles devem ser submissos com toda a humildade, porque Deus ele resiste aos soberbos, contudo aos humildes ele concede a sua graça. Capítulo 5, verso 6, ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele nos dá orientação para a gente colocar diante de Deus todas as nossas ansiedades, se humilhar diante dele, para que ao seu tempo ele nos exalte. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Ele nos traz esse alerta. Assim como o diabo pediu para cirandar com Pedro e Jesus rogou por Pedro, Pedro ele tem essa consciência de que o diabo está ao nosso derredor e ele está como um leão, buscando ali uma oportunidade para nos devorar, para nos lançar um ataque. Por isso que nós devemos estar sempre vigilantes, em oração, em santidade, para não dar lugar ao diabo. Aí ele diz que resisti-lhes firme na fé, certo de que sofrimentos iguais vossos irmãos estão também sofrendo, aqueles que estão espalhados pelo mundo. Então, Cristo em breve há de buscar a sua igreja. E aqui ele dá uma saudação final, dizendo que ele está aqui em Babilônia, que provavelmente é Roma, e assim ele termina a sua carta: saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. A paz, vós que achais em Cristo. A paz a todos vós que vos achais em Cristo. É uma carta assim muito objetiva, é uma carta que nos traz assim lições práticas, escrita por esse grande apóstolo que foi o apóstolo Pedro. Que Deus possa continuar nos abençoando, que nós possamos desejar como crianças recém-nascidas o leite da palavra, que a gente possa suportar com perseverança toda a provação, que a gente possa viver em temor, sabendo que nessa terra nós somos peregrinos, que a nossa morada definitiva está nos céus. Que Deus te abençoe e até a próxima.